Fala, meus amigos, John passando aqui para conversar um pouquinho com você, tomar um café, né? Então, espero que você já esteja aí preparado para esse momento que nós vamos passar aqui, para esses próximos minutos. E eu quero lembrar você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Se o conteúdo aqui tem te ajudado a crescer no Senhor Jesus, tem ajudado você a ter maturidade, né, a se desenvolver, compartilhe também com outras pessoas, ajude-nos, tá? A espalhar esses princípios, né? Eu falo por mim, porque por muitos anos eu gostaria de ter recebido esse tipo de conteúdo, né? De alguém que eu conheço, de alguém que entrega um conteúdo bom, saudável, né? Uma teologia saudável. Então, por muito tempo eu precisei disso e era raríssimo encontrar. Mas agora eu estou aqui para facilitar a sua vida também, né? Para que você também cresça mais rápido e você desenvolva mais rápido. Então, mande isso, tá? Para alguém, abençoe a vida de alguém. Esse vídeo também é uma semente, então plante ele na vida de uma pessoa que você conheça, né? E que precisa desenvolver mais, crescer mais no Senhor Jesus, e você também será abençoado por isso, né? Então, hoje eu queria falar com você sobre fonte de poder, né? Você se sente muitas vezes fraco espiritualmente? Você sente que talvez falta revelação das Escrituras? Você lê as Escrituras, né? Mas é sempre a mesma coisa, não tem novidade, não tem, parece que, revelação mesmo, sabe? Discernimento escriturístico, né? Você também se viu várias vezes diante de situações onde você orou por pessoas enfermas e elas não foram curadas na hora que você orou, né? Então, se a resposta para alguma dessas perguntas ou todas for sim, eu já me vi nessa situação, já passei por isso, né? Então, o fato é, você precisa de poder. Tá bom, meus amigos? Então, eu quero dizer algo aqui para você, eu quero transmitir algo para sua vida, que o que eu vou falar aqui agora pode mudar o curso da sua vida para sempre, né? E fonte de poder, né? Então, a Bíblia é uma fonte de poder? Sim, a Bíblia é uma fonte de poder, né? A oração é uma fonte de poder? Sim, a oração é uma fonte de poder. Mas só elas, por si só, não liberam em você, no teu espírito, a energia necessária para poder fazer algumas coisas acontecerem, tá? Então eu quero que você entenda isso, porque é um princípio que eu precisei lutar para entender, tá? Então, eu sempre criei em milagres. Você crê em milagres? Quando você lê lá Mateus, Marcos, Lucas, né? Você se depara com os sinais e maravilhas que Jesus fez. Você acredita nisso? Muito bem, eu também acreditava, também acredito, mas só acreditar que é possível não é o suficiente, tá? Só aceitar as Escrituras como elas são também não é o suficiente. Então, existe algo mais que é necessário. Então, eu também admitia os milagres, eu também entendia as curas, que era possível, né? Eu confiava naquela palavra que dizia: todo aquele que crer em meu nome fará as mesmas obras que eu faço, até maiores do que ela. Só que não basta simplesmente acreditar, não basta simplesmente crer. E o que eu digo aqui não é simplesmente a crença de admitir que existe, tá? Mas é uma fé de que eu posso fazer isso. Entende? Então, eu também tinha esse entendimento. Pô, Jesus falou que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, até maiores do que ela. Só que quando eu me deparava com um enfermo, eu orava para ele ser curado, e imediatamente ele não era curado. Só que quando eu me via diante de uma possibilidade de milagre, o milagre não acontecia ali na hora. Por quê? Porque faltava algo na minha vida, né? E, amigos, eu vou dizer para você o que possivelmente está faltando na sua vida. Eu sempre fui um cristão muito disciplinado, né? Assim, de alguns anos para cá eu aprendi a ter disciplina na oração, né? Mas a vida inteira eu sempre orei mais do que a maioria das pessoas que me cercavam orava, né? Eu já amava esse lugar de oração. Mas de alguns anos para cá eu decidi ser constante e frequente
nas orações, de ter um horário marcado para me encontrar com Jesus, tomar meu café com ele, conversar com ele de forma mais constante, né, mais decidida. Então eu decidi isso e fez muita diferença na minha vida, né? Mas só a oração por si só, ela não vai liberar na sua vida o poder necessário. Existe ali uma chave que você precisa conectar junto com essa chave da oração e a chave da leitura bíblica. Então, antes de mais nada, cara, leitura da palavra, para você entender os mistérios de Deus, para você ter uma mente que aceita a realidade espiritual, tá? Leitura das Escrituras, oração, ore as Escrituras, fale com Jesus como seu amigo, né? E eu me lembro de muitos anos, assim, de, às vezes, na verdade, muitos anos pedi Jesus para me capacitar a fazer sinais e maravilhas, né? Eu achava que, sei lá, alguma coisa aconteceria e eu finalmente faria isso, mas eu me lembro de cerca de um ano atrás, mais ou menos, eu passar, assim, meses a fio, orando, jejuando, buscando, falando, Senhor, eu quero a capacidade de fazer milagres, a capacidade de fazer sinais e maravilhas, sabe? E eu fui ali buscando algumas coisas, né? Na época a gente estava fazendo um jejum de 40 dias, fizemos esse jejum de 40 dias e no meio do jejum de 40 dias, mais ou menos assim, eu fui surpreendido com uma palavra de conhecimento sobre uma amiga nossa aqui da igreja. E quando eu fui orar por ela, uma perna era menor do que a outra, eu dei o comando e a perna cresceu, né? E a partir dali, isso virou muito comum, virou muito natural. Ver curas, sinais, maravilhas, pessoas com nódulos e o nódulo desaparecer instantaneamente. Pessoas com dores e a dor sumir ali na hora, sabe? Perna crescer, braço crescer, sabe? Diversas formas de sinais e maravilhas mesmo ali acontecendo. Desde então isso tem sido uma constante na minha vida, né? Mas esse ano eu decidi me aprofundar mais nessa questão porque eu estava disposto a aumentar a minha porção, a aumentar aquilo que eu vivo, né? Então eu fui buscar alguma leitura, né? Literatura, e eu indico você, tá? Indico você a procurar os livros do Lou Engle, tá? O Lou Engle é um homem, assim, cheio de Deus. Alguns deles você vai achar em português, outros não, né? Mas procure os livros do Lou Engle, e ele vai falar num desses livros sobre o jejum, né? E ele vai falar sobre a questão de como o jejum é a fonte de poder, né? Então, leia os livros do Lou Engle. Tem também um outro escritor muito bom que também fala sobre a questão, que é o livro que eu estou lendo agora, inclusive. Franklin Hall, tá? Em inglês só, Atomic Power with God, Reverend Franklin Hall. Então é tipo, poder atômico com Deus. E aqui ele fala sobre como o jejum, né, libera isso. E não é simplesmente o jejum rotineiro que nós cristãos geralmente fazemos. Jejuar 2, 3 vezes por semana, mantermos a nossa saúde mental, espiritual, física funcionando. Não. O jejum que libera poder, o jejum que libera energia de Deus para fazer sinais e maravilhas, para manifestar, sabe, os poderes do mundo vindouro aqui, agora, na Terra, são jejuns prolongados. Jejuns, amigos, de 21 dias, jejuns de 40 dias, né? Então, se você tem fome de Deus, se você deseja ser mais do que só um irmão que frequenta a igreja e que é ineficaz no seu poder, na sua oração, você precisa engajar com jejum prolongado. De pelo menos 10, 21 dias, 40 dias, você precisa se engajar com esse tipo de jejum, tá? Porque é esse tipo de jejum que libera poder de Deus. E eu quero falar com você agora algumas coisas poderosas, tá? Então, antes de mais nada, Mateus 4 fala assim que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário.
depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome, certo? E aí nós sabemos o que acontece, ele é tentado pelo adversário e tal. E aí, no final do texto diz assim que Jesus voltou pelo poder do Espírito e pregava dizendo, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então ele voltou no poder do Espírito. Então, amigos, quando nós entramos num jejum prolongado, tá? Há de verdade uma força espiritual que flui dentro de nós e começa, sabe, a liberar poder de Deus na sua realidade. Então você precisa agora decidir no seu coração entrar num jejum prolongado. Nesse exato momento eu estou fazendo um jejum prolongado, né? E eu estou falando isso porque eu quero me engrandecer? Não, eu estou falando isso porque eu quero dizer para você que é possível, que eu quero dizer para você que você pode, que você consegue, e que se você tem sede e fome de Deus e deseja marcar a sua geração, deseja fazer coisas extraordinárias, você precisa pagar o preço, amigos. Ah, mas Jesus já pagou o preço para mim. O preço que Jesus pagou para você é o preço dos seus pecados, tá? Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o preço que ele pagou para você. Mas o noivo foi tirado, e ele disse, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. E o noivo foi tirado. Então, nós precisamos jejuar. E não é simplesmente jejum de 3 vezes por semana. Se você deseja viver poder de Deus na sua vida, você precisa se engajar com longos períodos de jejum. De 10 dias no mínimo, 40 dias, 21 dias. Você precisa. Eu preciso que você entenda isso. Eu quero te passar agora um negócio incrível, né? Moisés, ao todo, ele ficou 120 dias, pelo menos, na montanha. Né? Foram 3 vezes de 40 dias que ele ficou na montanha. E nesse período ele não comeu nem bebeu. Ele estava lá em um outro lugar, né? Literalmente, não era simplesmente em cima do monte que ele estava. Quero que você entenda essa realidade espiritual. Aceite se você puder. Tá bom? Então, ele estava nesse lugar espiritual, sendo exposto a uma realidade que não era uma realidade humana, normal, natural, certo? E lá nesse lugar, ele não comeu, ele nem bebeu. É cientificamente comprovado que seres humanos não podem viver 40 dias sem beber água. No entanto, Moisés ficou. Então, eu acredito nisso porque a Bíblia é a verdade. Mas por que isso foi possível para Moisés? Porque de alguma forma, né, que a Bíblia não diz como, mas Moisés se alimentava da glória de Deus. Se alimentava da pessoa de Jesus. Ah, mas a Bíblia não fala que ele estava com Jesus, mas nós sabemos que Jesus sempre habitou na eternidade com Deus Pai, amém? Nós entendemos isso. Então, Jesus estava lá com Moisés, com Deus, com o Espírito Santo, isso é um fato, tá? Ele só entrou na nossa realidade com o nome de Yeshua, o nome de Jesus, 2000 anos atrás, mas ele sempre existiu, amém? Então, de alguma forma, Moisés recebia energia, recebia os nutrientes que ele precisava da glória de Deus. E nós sabemos que Jesus é a imagem da glória de Deus. Colossenses diz isso, tá? Então, o fato é, quando eu me abstenho de alimento, eu preciso de uma outra fonte de alimento. E essa outra fonte de alimento é Escrituras, porque as Escrituras falam de Jesus. Lá em Apocalipse, vai dizer que o guerreiro sobre o cavalo branco que vem para vencer, né, com várias diademas na cabeça, ele tem um nome, ele é a palavra de Deus. Então, as Escrituras falam sobre Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê as Escrituras, nesse ambiente de jejum e de oração, tá? Você começa a receber poder de Deus sendo liberado no seu corpo. A Bíblia diz que ao final de um desses jejuns de Moisés, o rosto dele brilhava. Então você tem ideia de que a matéria do corpo dele começou a emanar poder, a emanar glória por conta do nível de exposição à glória de Deus que ele tinha. Então era quase como que uma radiação. À medida que Moisés foi exposto a essa realidade da glória e da presença de Jesus, ele começou a emanar aquilo na realidade dele. Então, isso ainda hoje é possível, meus amigos, né? Ah, o meu rosto pode brilhar? Tudo é possível, né? Pode acontecer. Mas o que eu quero de fato dizer é,
se você se alimenta de Jesus, se você busca Jesus, se você passa longos períodos de jejum e oração, e eu não estou falando assim de você passar 8 horas por dia orando, tá? Eu estou falando de você ter uma vida constante de oração, uma vida regrada de oração, tá? E você estar habituado a longos períodos de jejum. 40 dias na água, 40 dias em líquidos, 40 dias variados de jejuns, né? Durante esse período de 40 dias você pode fazer vários tipos de jejuns, jejuando períodos por dia, de acordo com a sua realidade e com a sua fome, tá? Por Deus. 21 dias de jejum, legumes, 21 dias de jejum, se abstendo de jantas, de almoço, de 2 refeições por dia, fazer apenas uma refeição por dia. Existem várias formas, mas o fato é, só tem uma forma de nós desenvolvermos poder de Deus. É por meio de jejuns prolongados e por meio de uma vida regrada de oração, tá? Porque o jejum, ele vai destruir, por assim dizer, os seus argumentos humanos, ele vai destruir a sua razão humana. E você começa a pensar numa outra frequência, por assim dizer, sabe? Então você começa a enxergar outras possibilidades e você começa a fluir nisso. E desde então, meus amigos, tem sido comum, tem sido natural, tem sido normal aqui pra gente, até na comunidade, não só na minha vida, mas na vida dos nossos amigos e discípulos aqui, sinais e maravilhas no dia a dia, tá? Por quê? Porque eu não só jejuo longos períodos também, como nós fazemos longos períodos de jejum corporativo, né? Pelo menos aí 1, 2 vezes por ano nós fazemos jejuns longos corporativos. E nós estamos chegando num tempo da igreja de Deus, onde mais do que nunca será necessário jejuar, e não é jejuar apenas 2 vezes por semana, mas serão longos períodos de jejum para liberar em nossas localidades, liberar em nossas cidades, liberar em nossa comunidade, tá? Grandes níveis de poder. Então, essa é a chave que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Se você tiver perguntas, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar para mim lá no meu Instagram. Eu abro caixinhas frequentemente lá. Manda para mim um direct também. Eu estou aqui à disposição para te ajudar, porque eu quero levantar homens e mulheres que se engajam com períodos prolongados de jejum, sabe? Para manifestarem poder e glória de Deus, né? Eu quero contar para você um testemunho de começo do ano nós fizemos o Hunger Movement, né, que foi um movimento de fome. Foi 21 dias que nós fizemos de jejum corporativo, adoração corporativa, toda a igreja jejuando e orando e adorando nos seus lugares, suas casas, durante 21 dias. E já no primeiro sábado de jejum, né, primeira semana de jejum, quando a gente foi fazer o louvor, naquele sábado subsequente, simplesmente uma mulher possuída por demônios, há cerca de 35 anos possuída, entrou dentro da nossa adoração. E ali o Senhor Jesus liberou ela, sabe? Por quê? Porque o jejum, ele libera sobre você autoridade sobre espíritos imundos, sabe? Então, muitas vezes você ora por enfermidades, por pessoas possuídas e eles não saem, né? Ou saem apenas alguns porque te falta poder, porque te falta jejuar mais. Essa é a resposta. Então, você precisa jejuar mais para ter mais autoridade. E aquela mulher, foi um período de libertação, levou cerca de uns 40 minutos a libertação, porque eram vários demônios. E ela foi liberta, né? E ela chegou aqui sob influência de droga, ela chegou aqui sob influência do álcool, ela chegou aqui sob influência de demônios. E quando de repente ela se viu que dentro da comunidade, os espíritos malignos começaram a dizer como ela chegou aqui, como ela entrou nesse lugar. E a pessoa que estava de anfitrião na porta nesse dia, né, que é o Mateus, ele disse que viu alguém, deixou essa mulher na porta e foi embora. E nós perguntamos, então como que era essa pessoa? Ele falou, eu não vi o rosto, mas eu vi as pernas assim, descendo a escada, as pernas lá embaixo, de uma calça branca, e deixou ela e saiu, né? E aí depois que a mulher já foi liberta, né, a mulher passou tipo, ela chegou aqui muito suja, foi liberta. Aí a nossa equipe trouxe ela, as mulheres, né, trouxe ela para o banheiro,
ajudaram ela a se limpar, tomar um banho, demos roupa para ela, né? E aí ela voltou pro culto assim, centrada. Ela conseguiu entender a mensagem, ela conseguiu participar do culto, sabe? E ela estava em plena consciência no final do culto, sem nenhuma influência de drogas, sem nenhuma influência de espíritos malignos, sem nenhuma influência de nada. E ela estava em paz e ela falava, olha, eu sou desde os meus 17 anos dessa forma. Ela contou pra gente sobre a família dela, sobre as filhas dela, sobre a vida que ela estava vivendo. E ela disse um fato interessante. Eu não sei como eu cheguei aqui, porque eu saí de casa desafiada, determinada a matar uma pessoa ou a me matar. E ela chegou aqui, ela foi liberta, e ela disse que ninguém trouxe ela. E para nossa surpresa, né, nós entendemos que foram anjos, né, foi um anjo que trouxe essa pessoa aqui. E o Espírito Santo de Deus trouxe à nossa mente a passagem de Jesus e o endemoniado de Gadara, né? Tô brincando. O endemoniado de Gadara e o gadareno, por assim dizer. Então, quando o demônio viu Jesus à distância, ele foi até ele e se prostrou, sabe? Então, quando há um lugar que manifesta a glória de Deus, os espíritos malignos vêm, eles são atraídos, eles são levados por Deus para que essas pessoas sejam libertas. Então, se você deseja viver um nível de poder, um nível de autoridade maior na sua vida, no seu ministério, você precisa se engajar com períodos longos de jejum. Não é fácil, é sacrificial, é doloroso, exige muita força de vontade, determinação, mas é possível, tá? Então, eu quero convidar você, nesse exato momento, entrar nesse lugar de jejum e oração, porque nós estamos entrando numa fase da igreja brasileira, onde nós precisamos nos posicionar por meio de oração, por meio de jejum, por meio de leitura das escrituras e adoração profunda, tá? Então é isso, meus amigos, eu queria compartilhar com você hoje. Espero que você seja abençoado por isso. Eu te vejo lá no meu Instagram, tem o link aí na descrição. Vai lá, me acompanha, faça suas perguntas, eu estou aí disponível a ajudá-los, tá bom? Shalom!